Olá, boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Estou aqui nesta noite, quero trazer uma palavra para a nossa meditação que se encontra em Gênesis capítulo 37. Eu quero ler só o contexto da palavra, porque essa mensagem ela é bastante longa e eu só quero ler aqui só o contexto da palavra, a qual nos diz assim, Gênesis capítulo 37, e que diz assim: José é vendido por seus irmãos. Meu amado, meu querido irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, que fala a história de José. É uma história comovente, é uma história que nos atrai e faz com que nós refletimos na palavra de Deus de uma forma tão tremenda. José, Deus deu uns sonhos para ele e ele conta o seu sonho para os seus familiares, para os seus irmãos e ali o inimigo bota uma raiva, um ódio dentro do coração dos seus irmãos. E lá um dia José é enviado por seu pai até os seus irmãos e quando eles vê José, eles já planejam a destruir José, a matar José. Mas só que José, ele tinha um Deus na sua vida que estava com ele. E jogaram José dentro do calabouço. E depois Deus é tão maravilhoso que Deus sempre com José. E agora eles vão ter outra ideia, né? Mas a gente já vê que tudo é o trabalhar de Deus. Que eles vendem José e José vai parar lá dentro do Egito. A história dele é longa, se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode acompanhar aí depois. E ali Deus começa a fazer uma grande obra na vida de José. Mas lendo assim parece que foi tão fácil, mas não foi tão fácil. José teve dias difíceis da sua vida, passou por um momento difícil ali. Até mesmo quando aquela mulher se levantou, tentando praticar algo com ele ali, ele sendo fiel, além de tudo, a Deus e também ao seu Senhor ali, ele foge, mas ela fica ali e, e ela grita e ela fala que inventa contra José e José vai parar dentro de uma prisão. Mas Deus sempre com José. E os seus irmãos, quando pega a túnica de José, suja ali de um sangue ali, e leva e mostra a seu pai, dizendo que uma besta um bicho tinha comido, uma mentira, mas Deus estava com José. E Deus começou a trabalhar na vida de José, porque a palavra de Deus fala que tudo que José fazia ali, Deus fazia com que prosperava. E a história todos sabem, quem é crente sabe dessa história, que ali o rei ali vai ter um sonho e ninguém pôde interpretar esse sonho, mas aí um homem ali que José tinha interpretado o sonho dele lá dentro daquela prisão, contou para ele, depois de 2 anos disso, que José tinha interpretado o sonho dele dentro da prisão, porque José falou para ele, ó, lembra de mim, Ele passou 2 anos, mas ali ele falou, ó, tem José lá na prisão que interpretou, falou assim, assim, e assim aconteceu, assim aconteceu. Aí mandaram chamar ele chega e ele interpreta
pela a graça de Deus, ele interpreta o sonho daquele homem. Falou para o homem que era 7 anos de fartura, mas também viria 7 anos de, de seca, de momento difícil, né? E ali Deus trabalhando na vida de José, e José fala para ele que era para ele juntar todos os mantimentos, né? No celeiro, fazer um estoque tão grande, porque dias difíceis viria. E assim aquele homem então levanta José como governador do Egito. Olha só, esse moço que os seus irmãos deram ele como morto já, como destruído. Né? Lá atrás, quando ele contou seus sonhos para os seus irmãos falaram: você acha que nós vamos se prostrar perante você? Vamos nos drobar perante você? Mas quando Deus promete, Deus cumpre. E ali, então, ele começa a trabalhar. E quando chegou os anos de momento difícil, que ninguém tinha mantimento, só o Egito ali tinha, o povo vinha ali comprar mantimento, e na terra do pai de José também estava passando por um momento difícil. Não tinha. E seu pai manda os seus irmãos agora descer ao Egito em busca de alimento. E eles chegam lá no Egito, quem que eles vão encontrar lá? Vai encontrar José. Eles não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos. Irmãos, irmãs e amigos, amigas, se fosse no dia de hoje, qual seria a sua atitude? Um moço que cresceu, ele era jovem, então os anos se passou e longe de seu pai, longe de seus irmãos, dos seus familiares. Ele tinha tudo para ficar revoltado e indignado. E agora ele tinha tudo na sua mão para, como se diz, vingar com seus irmãos. Mas quem tem Deus na vida, ele tem um coração quebrantado. Ele não consegue fazer maldade para ninguém. Mesmo que alguém fira ele, machuca ele, mas ele não consegue fazer mal para ninguém. Quem tem o Espírito Santo de Deus. E agora ele conhece os seus irmãos. E aí a história é longa, né? E Deus é tão maravilhoso. E chega um dia que seus irmãos vêm de novo ali. E José ele não aguenta. Ele não aguenta, ele chora. Ele chora. E ele abraça os seus irmãos. Ele abraça os seus irmãos e ali há um choro, aquele choro gostoso. Né? E ele entendeu e ele falou para os irmãos: não, tudo é o trabalhar de Deus. Né? Então a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende. Mas se Deus tem um propósito na nossa vida, promessa na nossa vida, o inimigo queira ou não queira, as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. Assim como foi na vida de José, assim é na minha e na sua vida. Mas o que nós temos que fazer para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? É obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Deus. Fazendo isso, as promessas de Deus ela vai se cumprindo na nossa vida. O sonho de José se cumpriu. E a sua família foi abençoada. E agora José pede para os seus irmãos ir lá e trazer o seu pai também. E agora aquele pai vai ter um encontro com um filho que há alguns anos na sua mente estava morto. Falava para ele que estava morto, né? Agora vai ter um encontro com seu filho. Que coisa linda e maravilhosa é o trabalhar de Deus.
E a Bíblia diz que, né, ali, o Egito desceu ali, mais de 70 almas, não faço memória agora aqui, mas coisa de 70, 75 almas, coisa assim. Você vai acompanhar e você vai ver que desceram para o Egito. Graças a Deus na vida de José. Quero falar para você, se Deus colocou um sonho na sua vida, se foi Deus que te deu um sonho, por mais que você venha as lutas, venha as dificuldades, as barreiras, mas jamais vai impedir de se realizar na sua vida, de se cumprir na sua vida. Então tudo aquilo que Deus te prometeu vai cumprir. Tudo aquilo que Deus planejou na sua vida, Ele vai fazer. Tá? Fique firme com o Senhor Jesus Cristo. Faça como José, mesmo no momento difícil, mas ele permaneceu fiel a Deus, firme com Deus. E tudo que ele fazia, Deus abençoava, Deus fazia prosperar, porque Deus era na vida dele. Que assim Deus seja na minha, na sua vida e na nossa vida, que nós possamos cada dia ficar firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as promessas de Deus se cumpram a cada dia na sua vida, tá? Não olhe para as críticas, não olhe para o que estou falando de você, não. Olhe somente para Jesus Cristo, aquele que tem promessa na sua vida e que vai fazer as promessas se cumprir a cada dia na sua vida. Que Deus vos abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus.